Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos meditar, refletir um pouco, repercutir algumas coisas que estão expressas no capítulo 6 do livro de Hebreus, já que alguma coisa do que ali está expresso é utilizado por muita gente para dizer que há possibilidade de se perder a salvação. Então a gente precisa analisar esses textos para saber se realmente é assim mesmo, porque se for assim mesmo, a gente vai colocar esse texto, confrontá-lo com outros que asseguram que a nossa herança é eterna, nossa vida é eterna. E vida eterna, como o próprio conceito assume, né, em seu sentido mais lato, é vida para sempre, não é vida provisória, não é vida que pode ter um fim. E o próprio Jesus, no capítulo 10 de João, vai dizer que absolutamente ninguém tem o poder de nos retirar de sua mão, muito menos da mão de Deus. Além do que, Paulo, em Romanos capítulo 8, também vai na mesma direção que Jesus, e depois de muitas afirmações, em síntese, o que ele diz é: nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, do amor de Deus, não é do nosso amor que nós temos para com Deus, não, é do amor de Deus em Cristo Jesus, que foi manifestado em nosso favor. Então nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Então assim, se você interpreta, não é só Hebreus 6 não, a gente já vem discutindo isso ao longo de 7 anos aqui dentro da TV Caminho Livre, né? No último dia 17 de janeiro completamos 7 anos de existência, pela graça de Deus. Então, se você confronta certos textos que aparentemente dão a entender, eu digo aparentemente dão a entender que é possível perder a salvação, se você confronta esses textos com outros textos que nos asseguram que a nossa salvação é eterna, a nossa redenção é eterna, ela é segura, inclusive aqui no próprio final do capítulo 6 de Hebreus, há uma afirmação dando conta de que a nossa esperança é Cristo no santuário celestial intercedendo por nós, e nós temos isso como âncora segura e firme. Então veja, no próprio capítulo há uma ilustração, né? Há uma metáfora dando conta de que a nossa segurança não vem de nós mesmos. A segurança da nossa salvação, a nossa esperança, a nossa herança não depende de nós mesmos. Ela está segura, ela é segura como uma âncora que deixa o navio seguro em meio ao mar, porque a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa herança vem de Jesus e está em Jesus, lá dentro do santuário celestial, intercedendo por nós como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não há possibilidade do nosso sumo sacerdote nos abandonar, porque ele foi eleito como sumo sacerdote para ser favorável a nós. E Paulo vai dizer em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus determinou na eternidade ainda fazer paz conosco. Então, assim, há uma série de textos que vão depor contra esses outros textos aparentemente dando conta de que a salvação pode ser perdida. Muita gente interpreta da seguinte forma: não, se não for assim, por que existem exortações, advertências, disciplinas? Ora, é justamente porque os verdadeiros filhos de Deus já estão salvos e os apóstolos, todos eles,
independentemente de quem seja, sempre escreveram procurando exortar, advertir e disciplinar os crentes no sentido de encorajá-los a perseverarem, não desistirem em função das perseguições, dos sofrimentos, das agruras, inclusive da morte, que estava logo ali à frente, né? Do martírio de muitos. Isso poderia desanimar muita gente, então era necessário exortações. As exortações eram necessárias, assim como continuam sendo necessárias hoje. Porque nós já estamos num mundo cheio de mal, de pecado, e o nosso corpo, esse corpo no qual eu habito, você habita, só quer saber de pecar. Não há bem nenhum nesse corpo. Então, as exortações são necessárias. São necessárias. Isso não significa que o fato de existirem exortações nos dá a indicação de que a salvação pode ser perdida. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Então, as exortações e advertências e disciplinas existem para os verdadeiros filhos de Deus. Bom, eu quero me utilizar aqui de um texto introdutório ao livro de Hebreus que consta na Bíblia de Genebra. Na minha modesta opinião, é a melhor Bíblia. É a melhor Bíblia, disparado, a melhor Bíblia. Por quê? É porque ela tem textos complementares e introdutórios de cada livro e epístola que nos ajudam a entender o contexto de cada carta, de cada livro, de cada epístola, certo? E aqui, no texto introdutório da carta aos Hebreus, a Bíblia de Genebra nos diz o seguinte, presta atenção nisso aqui, olha, antes de irmos lá para o capítulo 6 de Hebreus. Os leitores originais falavam grego. Leitores de quem? Do apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, tá? Os leitores originais falavam grego e usavam a tradução grega do Antigo Testamento. Podiam seguir argumentos extraídos do Antigo Testamento e estavam interessados no santuário, no sistema sacrificial e no sacerdócio do Antigo Testamento. Não tinham ouvido o evangelho diretamente de Jesus. Veja, os leitores da carta aos Hebreus não tinham recebido o evangelho diretamente de Jesus, mas de apóstolos, conforme que está escrito em Hebreus 2:3. Tinham enfrentado perseguição anterior e estavam enfrentando perseguição neste momento. No momento em que eles ligam a carta aos Hebreus, estavam de novo enfrentando perseguição, o que incluía sua expulsão de instituições judaicas. Estavam em perigo de apostasia, talvez temendo a morte, embora sua fé ainda não os tivesse levado ao martírio. Além disso, podiam estar passando por uma transição na liderança da igreja e estavam, portanto, preocupados com segurança e permanência. Finalmente, recebem saudações através do autor daqueles da Itália. Reunindo estas características, concluímos que os destinatários eram cristãos judeus da diáspora, a dispersão dos judeus fora da Palestina, provavelmente na Itália. Isto faria com que Hebreus 13:24 fosse uma saudação enviada para casa pelos deportados. A mais antiga evidência de familiaridade com esta epístola vem de Roma, em 1 Clemente, uma obra datada de cerca de 96 DC. Aparentemente, o templo ainda estava em pé e seus rituais sacrificiais estavam sendo realizados. O templo onde? Lá em Jerusalém. Talvez a situação seja aquela da perseguição sob Nero. Nesse caso, o sofrimento mencionado em Hebreus 10, 32 a 34 poderia ter sido causado pelo edito de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma em 49 da nossa era. Sujeitos ao sofrimento e vergonha por sua confissão de Jesus, despojado das instituições familiares e visíveis da religião judaica organizada, e confusos pelo caráter invisível da glória de Jesus, os leitores de Hebreus, são tentados a desviarem-se da fé, a caírem em incredulidade e assim desistirem
de sua peregrinação em direção ao descanso de Deus e à cidade de Deus. Vocês percebem, com essa leitura dessa introdução, um contexto que nos dá uma ideia do porquê a carta foi escrita. O próprio autor da carta vai identificá-la como uma exortação. Uma exortação. Uma forma de encorajar os leitores da carta aos Hebreus, que estavam sendo perseguidos de diversas formas, a continuarem perseverando na fé, não desistirem, não esmorecerem, não caírem no meio do caminho. Então, a carta tem esse propósito maior, inclusive, de dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico. Moisés é maior do que Cristo. Moisés é menor, né? Jesus é maior que Moisés. Então, o escritor vai fazendo essa comparação entre o sacerdócio, segundo Melquisedeque, que está presente em Cristo, e o sacerdócio arônico. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Jesus é maior do que Moisés. Né? O escritor faz questão de fazer essas comparações. Para quê? Para ir deixando claro o seguinte, olha, não adianta vocês retornarem aos antigos fundamentos, foram de lá que vocês foram tirados. Foram de lá que vocês foram trazidos. Vocês estão sendo perseguidos justamente por estarem agora numa posição superior àquela que vocês se encontravam. Vocês estão em Cristo Jesus. O fato de vocês estarem sendo perseguidos indica que vocês estão no caminho certo, no reto caminho. O escritor ele vai trabalhando essas ideias ao longo da carta aos Hebreus e incentivando, encorajando os leitores da carta aos Hebreus a continuarem perseverando. E aí, aqui no capítulo 6, vamos lá, capítulo 6. Vamos ler os primeiros versículos do capítulo 6. Só para contextualizar, leiamos o que ele diz antes, um pouquinho antes do capítulo 6, no capítulo 5, de 11 a 14. Ele diz assim, para que vocês entendam, tá, o contexto. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha, porque há coisas difíceis de dizer e de explicar. Os leitores da carta haviam se tornado que tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Ou seja, você já chegou tarde no evento e perdeu o melhor. Você já chegou tarde num acontecimento e perdeu o que havia de melhor. Era mais ou menos nesse sentido que o escritor está advertindo os leitores de Hebreus. Há coisas difíceis de dizer e difíceis de explicar. Agora, isso não pode significar que vocês tenham preguiça de entender isso, de ouvir isso. Vocês não podem se recusar a ouvir isso. Vocês não podem procrastinar, deixar isso para depois. Vocês têm que ouvir agora. Tem que procurar entender agora. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Vamos analisar os textos difíceis? Vamos encará-los com honestidade e liberdade? Vamos. É isso que nós estamos fazendo. Pois, com efeito, verso 12, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja, não nos esqueçamos de que o escritor está escrevendo a cristãos judeus.
Judeus, povo judeu que havia recebido, primeiramente, os oráculos de Deus. Foram os primeiros a receber os oráculos de Deus. Deviam estar já se posicionando numa condição de mestres e não de alunos, não de discípulos. Pelo fato de terem recebido primeiro os oráculos de Deus, eles deveriam estar experimentando a posição de mestres. Em outras palavras, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo para eles. E aí ele diz aqui: assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, embora devessem ser mestres, estavam se comportando e agindo e vivendo a prática cristã como se fossem neófitos, né? Pessoas leigas, pessoas de pouco conhecimento, pessoas pouco experimentadas. E aí ele vai dizer algo interessante: vocês estão necessitados não de alimento sólido. Como é que você vai dar carne para um bebê? Não pode. Não tem a mínima condição, tem que dar um mingauzinho, a papinha para ele, né? 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Veja como é que o escritor da carta está considerando os leitores de Hebreus. Crianças, bebês. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, havia problema aqui com os cristãos judeus. Havia problemas, né? Tanto é verdade que a carta foi escrita justamente para dirimir esses problemas, expor os problemas, né? Identificar os problemas e diagnosticá-los, além de propor o remédio certo, né? Para os problemas, a solução correta para os problemas. Então você viu, segundo a introdução da Bíblia de Genebra, que o contexto no qual eles estavam era um contexto de muita dificuldade, de sofrimento, dor, morte, perseguição. E isso poderia fazer com que muitos cristãos judeus desistissem, abandonassem a fé, desistissem do caminho, desviassem do caminho. Vocês estão entendendo o contexto no qual eles estavam? Por isso é que o apóstolo vai falar duramente contra eles, chamando eles de criancinhas, de bebezinhos. Vocês não podem receber, nessa condição em que vocês estão, um alimento sólido. Vocês precisam da papinha, do mingauzinho, né? E aí ele começa o capítulo 6 da seguinte forma: por isso, veja, esse por isso aqui depende justamente do que ele disse antes, né? Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Interessante, ao ler isso aqui, a gente percebe que havia uma espécie de discipulado já, né, dentro da igreja primitiva. E nesse discipulado as pessoas iriam o quê? Iriam aprender os fundamentos da doutrina de Cristo. Quais são os fundamentos? Arrependimento de obras mortas, né? A fé em Deus, o ensino de batismos. Interessante que está no plural aqui, né? O batismo é um só, mas de batismos está no plural aqui. Pode ser uma referência ao batismo que era praticado por João e depois praticado pelos discípulos, os apóstolos de Jesus, né? Que passaram a batizar em nome de Jesus e de uma forma mais ampla, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ressurreição dos mortos, ou seja, o ensino da ressurreição dos mortos é fundamental, porque se os mortos não ressuscitam e Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, né? Vai dizer Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Então a ressurreição dos mortos era uma doutrina fundamental, né? Até porque na iminência da morte, por conta das perseguições que eles estavam sofrendo, eles tinham que ter essa certeza. Olha, se eu morrer agora, eu vou ressuscitar.
Eu não tenho medo da morte, não preciso ter medo da morte. E a questão do juízo eterno, ou seja, Deus é justo. Deus é justo e ele tem a solução para todas as injustiças do mundo. Deus um dia vai julgar a todos. Todos. Deus um dia vai julgar a todos e vai conceder aos ímpios segundo as suas obras. Com relação aos eleitos, aos crentes, aos cristãos, haverá um juízo de galardões. Nós, os cristãos, seremos galardoados. Não por causa de méritos, supostos méritos que tenhamos tido, mas por conta da bondade e misericórdia de Deus em galardoar-nos, segundo a nossa prática aqui cristã. Deus é justo, né? Então o juízo era um ensino importantíssimo na vida dos crentes, lá dos primórdios da igreja primitiva, certo? E todos esses ensinos eram fundamentos. Eram fundamentos, é como o alicerce de uma casa. O construtor, ele não pode se deter no alicerce. O alicerce, ele chega até um determinado ponto em que você tem que abandonar o alicerce e começar a construir a estrutura da própria casa. Né? O pedreiro, ele lança o alicerce ali, mas ele não pode ficar só em cima do alicerce. Ele não pode só ficar erguendo o alicerce. Ele tem que largar o alicerce e, em cima desse alicerce, construir a estrutura da casa. O alicerce tem que ser posto? Tem que ser posto, mas você não pode continuar no alicerce. Né? Em outras palavras, o escritor de Hebreus está dizendo isso para eles. Olha, vocês têm que progredir, vocês têm que evoluir, deixar de ser criancinhas que recebem mingauzinho, papinha, né? E partir para conhecimentos mais profundos. Para que vocês não desistam, para que vocês não se desviem, para que vocês não se rebelem com relação a Deus. E aí, veja bem, e aí é importante a gente ler toda a carta antes do capítulo 6, todos os demais cinco capítulos anteriores, para que você tenha uma noção do que ele está querendo dizer aqui agora no capítulo 6. Lá nos capítulos 3 e 4, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, olha, o Moisés libertou o povo lá do cativeiro egípcio, mas do meio desse povo veio uma massa de gente incrédula, que só se aproveitou de uma oportunidade para deixar a vida difícil do Egito. Né? E eles experimentaram lá todos os milagres de Deus. Né? Andaram sob a coluna de fogo à noite, sob a coluna de nuvem durante o dia, foram alimentados com maná caído do céu, foram dessedentados com a água que Deus fez brotar da rocha. Ou seja, experimentaram todas as bênçãos celestiais, viram os milagres de Deus acontecendo, as pragas caindo sobre os impenitentes egípcios. Ou seja, havia uma massa de gente que, apesar de ter experimentado tudo isso e ter sido liberta do cativeiro egípcio, era uma massa de gente incrédula. Se aproveitaram de uma oportunidade para ver se davam bem na vida, só isso que eles queriam. Não queriam um comprometimento com Deus de Israel. Era gente incrédula. E essa gente incrédula caiu. Se rebelou contra Deus. E o escritor da carta aos Hebreus vai deixar isso claro nos capítulos 3 e 4. Por não terem tido fé no Deus de Israel, né, por manterem-se rebeldes ao Deus de Israel, incrédulos à sua mensagem de evangelho de boas novas, eles caíram no deserto. Foram o quê? Destruídos. Deus os deixou para trás. Era impossível para essa gente que havia experimentado tudo bom e do melhor, junto com o povo de Israel, ser renovado. Era impossível, eles foram destruídos. Deus aplicou um juízo sobre a vida deles. E caíram todos mortos no deserto. Por isso agora o escritor, ele deixa a história do povo de Israel de lado para o quê? Para admoestar, para exortar, para advertir os crentes, os judeus, os cristãos judeus de sua época, a não desistirem
e manterem-se fiéis a Deus. Então, tendo isso como pano de fundo, fica mais fácil você entender o que o escritor de Hebreus vai dizer aqui na frente. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Veja, esse caíram aqui, caíram, o sentido grego da palavra cair aqui, eu até anotei aqui na minha Bíblia, paraptoma, era cometer uma falta. Para cometer uma falta. Mas, dentro do contexto, o sentido desta palavra no grego, ela vai alcançar uma concepção maior. Ela vai transcender aquele sentido literal, aquele sentido primeiro, e vai alcançar as raias da apostasia. Esse cair aqui é apostasia mesmo. É apostasia mesmo. Agora, resta saber o seguinte, se esses aqui a quem o escritor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, se esses aqui, a questão é, se esses aqui foram verdadeiramente convertidos. Porque aparentemente, se você ler na superfície aqui do texto, você pode entender isso, que é o que faz muita gente, inclusive a teologia adventista. Só que aí eles caem na própria armadilha. Por quê? Porque a igreja adventista aplica um tal de rebatismo. A igreja adventista se utiliza desse texto aqui para poder dizer que a salvação pode ser perdida, mas eles caem na própria armadilha que eles constroem para nos pegar a nós calvinistas, eles caem na própria armadilha. Por quê? Porque aqui está dizendo que é impossível renovar esses que caíram para um arrependimento. Renová-los para arrependimento. É impossível. Primeiro que esse texto está deixando claro que arrependimento, então, não depende da pessoa. Não depende da pessoa, depende de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em Timóteo, Lucas escrevendo o livro de Atos, os dois apóstolos, um é evangelista, o outro apóstolo, falam sobre o arrependimento como sendo concessão divina. Pedro, inclusive, fala sobre isso em Atos. Então, caíram, é impossível renová-los para arrependimento. Ou seja, não adianta rebatizar. Se cair, veja, se o cair aqui significa perder a salvação, acabou. Não adianta rebatizar. Se o cair aqui significa apostatar de Deus, se rebelar contra ele, porque esse é o sentido. Vocês estão entendendo? Esse é o sentido do cair aqui, gente. Esse cair aqui é um cair definitivo. Aí alguém pode falar, então a salvação pode ser perdida? Não, você tem que entender que esses a quem o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que foram o quê? Iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, assim como aquela massa de gente lá, que foi liberta no meio do povo de Israel, gente incrédula, eles também provaram disso tudo aqui. Eles provaram de todos esses milagres, de todas essas bênçãos aqui, no entanto, eram incrédulos. Nunca entraram no descanso de Deus. Eram incrédulos, não criam verdadeiramente em Deus. Como é que a gente pode provar isso? Olha, muito simples. Lembram-se da parábola do semeador? Lembram-se dela?
nós precisamos lembrar que existem 4 tipos de solos sobre os quais a semente do evangelho cai. 4 tipos de solos. Excetuando-se o bom solo, ou a boa terra, que é quando a semente cai e frutifica a 100, a 60, a 30 por 1, excetuando-se este solo, há um outro solo, e é o que a gente vai ver agora em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, escuta aqui, ó, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Do solo rochoso é aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria a palavra. Aí o que mais que a palavra está dizendo? São estes... eu perdi aqui. Tá, com alegria. 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Vocês viram que há aqui um tipo de gente que entra para as igrejas, que recebem a palavra com alegria, mas não permanecem porque não têm raiz em si mesmos? Vocês estão percebendo? Esses aqui, quando são afrontados pela perseguição, quando encontram o sofrimento e a possibilidade de martírio, esses aqui fazem o quê? Caem, apostatam, desviam-se da fé. Daquela fé que é experimentada por aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, no meio dos quais esses aqui estavam. Receberam a palavra com alegria. Converteram-se, aparentemente, mas não tinham raiz em si mesmos, né? Permaneceram pouco dentro da comunidade da fé, dentro daquilo que eles consideravam a luz, a bênção de Deus, a participação do Espírito Santo, aquilo que o escritor dos Hebreus fala. Esses aqui provaram da palavra de Deus, participavam da Santa Ceia, né? Muitos tinham cargos na igreja, provaram a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro, viram milagres acontecerem no meio do povo. Muitos deles, inclusive, afirmam até terem feito milagres. Não é o que Jesus disse a respeito de muita gente dentro das igrejas? Não é isso que ele vai dizer para muitos no final de tudo? Senhor, Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome, sinais em teu nome, curas em teu nome. Tudo em teu nome, Senhor. Não falamos línguas em teu nome. E Jesus vai olhar para essa classe de gente e vai dizer assim para eles: afastem-se de mim, vós que praticais o pecado. Eu nunca conheci vocês. Então veja, é esse tipo de gente que cai. E é contra esse tipo de experiência, ou seja, de queda, que o escritor da carta aos Hebreus está escrevendo, exortando, encorajando, advertindo os crentes, os leitores de Hebreus, a não se deixarem levar pela prática e pela prática dessa gente que não tem raiz em si mesmos, pela prática dessa gente que se desvia, que abandona Deus de um modo definitivo, que apostata. É contra essa gente que o escritor de Hebreus vai advertir os verdadeiros crentes que estão lendo a sua carta agora. É contra esse tipo de gente. Esse tipo de gente não foi verdadeiramente convertida. Estavam no meio do povo, mas eram incrédulos. Como diz lá
a parábola do semeador com relação ao solo rochoso. A palavra caiu, foi germinada, mas em solo rochoso não há profundidade, a raiz não cresce e a planta dura pouco. Não é verdade? Dura pouco. Então, enquanto essa planta dura, tem-se a impressão de quem está ali convivendo com essa planta sem raiz, de que esses estão salvos. E quando eles apostatam, tem-se a impressão de que eles perderam algo que, na verdade, eles nunca tiveram, a raiz. Vocês estão entendendo? Então, para entender Hebreus aqui, vocês têm que entender o contexto de Hebreus, gente. Não é sair pegando esse texto, como o debochado aqui do YouTube arminiano faz, para dizer que a Bíblia ensina que é possível perder a salvação. Não. Inclusive a Igreja Adventista, quando pratica o rebatismo, ela cai aqui. Eu já vi muitos adventistas citando esse texto aqui para mim. Sem pararem para refletir sobre as implicações do texto. Olha, se o adventista se utiliza desse texto aqui para ensinar que a salvação pode ser perdida, eles estão encrencados porque esse texto desautorizaria-os. Os desautorizaria a praticar o rebatismo. Eu já disse aqui que rebatismo, segundo o conceito de batismo expressado na palavra de Deus, o rebatismo seria uma espécie de reencarnação. Eu, por exemplo, eu já falei para vocês aqui, em 83 fui batizado a primeira vez dentro da igreja. Saí da igreja. Quando voltei, me obrigaram a rebatizar. Fui batizado a segunda vez. Saí da igreja de novo. Saí da igreja pela segunda vez. Quando eu voltei, fui obrigado a me batizar de novo. Pela terceira vez eu me batizei. Me rebatizei 2 vezes. Então, segundo o conceito, segundo o sentido que quer transmitir, né, a ideia do batismo, quando eu me batizei pela primeira vez, eu morri e ressuscitei, saí da igreja, morri, voltei para a igreja, ressuscitei, saí da igreja de novo, morri, quando eu voltei para a igreja, ressuscitei de novo. Uma reencarnação. O rebatismo da igreja adventista é como se fosse uma reencarnação evangélica. E aí tá essa briga agora aqui na internet, gente. Vocês já viram essa briguinha tola e tosca aqui na internet? Michelson Borges, Rodrigo Silva e toda essa cambada, gente, Sérgio Monteiro, né? Tudo querendo mostrar, querendo provar o improvável, né? Que a igreja adventista não é uma seita. O irmão Ademar me mandou um trecho de uma pregação do Michelson Borges na igreja do Rio de Janeiro, tentando convencer e acalmar a consciência dos irmãos, né? Porque a briga tá feia aí na internet, né? A briga tá feia aí. Não, a igreja adventista é uma seita. Aí vem o Rodrigo Silva, Sérgio Monteiro, Michelson Borges e mais gente, né? Não é uma seita. E por isso. O Rodrigo Silva é o mais fantasioso deles. É o mais artista deles. O Rodrigo Silva é o que mais consegue fazer chicana com a palavra de Deus, no sentido de tentar provar que a igreja adventista não é uma seita. Pelo amor de Deus. Na minha modesta opinião, a igreja adventista é a seita mais perigosa de todas. Não há uma seita mais perigosa do que a igreja adventista do sétimo dia. Não há. Não há uma seita mais perigosa. E exclusivismo adventista é uma das características de seita. A gente precisa entrar em detalhes aqui na questão de alguns dogmas da igreja, né? Porque a gente já discutiu muito isso aqui. Alguns dogmas da igreja são absurdamente sectários. A igreja adventista é a única no mundo a admitir um tal juízo investigativo que supostamente tenha começado em 22 de outubro de 1844. Nenhuma outra igreja cristã em toda a história da teologia cristã admitiu isso. Isso é coisa de seita. A igreja adventista admite que os pecados pelos quais Cristo morreu serão colocados, inexplicavelmente colocados sobre Satanás. Como? Se Cristo já morreu por eles, já pagou por eles. E a Bíblia diz que, figurativamente, simbolicamente, eles estão sepultados nas profundezas dos mares. Olha, e se Cristo pagou pelos pecados dos seus filhos, daqueles por quem ele morreu, eficiente e efetivamente, como que ele vai colocar esses pecados sobre
os ombros de Satanás se eles já não existem mais para Deus? Isso é coisa de seita. Somente a igreja adventista afirma esse absurdo. Isso é uma blasfêmia. Isto é uma blasfêmia. Isso é coisa de seita. Outra coisa, esse exclusivismo adventista. Aí vem o Michelson Borges, lá na igreja do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: não, nós acreditamos que muitos católicos serão salvos, presbiterianos serão salvos, assembleanos serão salvos, batistas serão salvos, espíritas serão salvos, gente do mundo será salva. Nós acreditamos nisso. Ele só esqueceu de dizer, de afirmar um pequeno detalhe: serão salvos se e somente se vierem para a igreja adventista e passarem a guardar o sábado. Porque, segundo a igreja adventista, o sábado é o selo de Deus que garantirá a salvação de todos agora no fim dos dias. Qual é a única igreja que ensina isso? Que o sábado é o selo de Deus, que vai distinguir o verdadeiro do falso. Qual é a única igreja que ensina isso? A igreja adventista. Não existe outra denominação que ensina isso. Isso é coisa de seita. Decreto dominical, então, nem se fala. Qual é a única igreja no mundo que ensina que haverá um decreto dominical obrigando todas as pessoas do planeta a santificarem o domingo? Qual é a única igreja que afirma isso? A igreja adventista. Isso é coisa de seita. Aí vem o Rodrigo Silva dizendo, bom, se a igreja adventista é uma seita, todas as igrejas evangélicas também são, porque todas elas mantêm doutrinas que são contestadas por elas mesmas. É mesmo? Aí ele cita a questão do dom de línguas, ele cita a questão da predestinação dos calvinistas, dom de línguas é coisa dos pentecostais, né? A questão dos dons espirituais, que a igreja presbiteriana não acredita, que já acredita que esses dons espirituais cessaram, ficaram no passado. Embora eu não concorde muito com isso não, né? Porque os dons espirituais, como o próprio nome está dizendo, é dom espiritual, vem de Deus, e Deus age segundo a utilidade e a necessidade. Mas se houver a necessidade de Deus me batizar com o dom de línguas para que eu pregue o evangelho para uma língua diferente da minha, quem aqui não acredita que Deus pode me abençoar com esse dom? Por isso, olha, então assim, só que o fato de contestar esses posicionamentos, o fato desses posicionamentos diferenciados serem contestados pelas igrejas, não significa que elas podem ser caracterizadas e classificadas como seitas. Não significa isso. Elas não interferem, veja, essas crenças, essas opiniões, essas ideias teológicas e dogmáticas não interferem na essência daquilo que a Bíblia diz acerca da salvação, sendo processada única e exclusivamente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todas essas igrejas creem nisso. Aí vem a igreja adventista, não, mas nós também acreditamos, diz o Michelson Borges lá no Rio de Janeiro, nós também acreditamos que a salvação é pela graça. Só que a fé sem obras é morta. Meu Deus do céu. Eles sempre têm um mas, né, para acrescentar. Sempre tem um mas. Mas é claro que a igreja adventista não acredita que a salvação seja somente pela graça. A igreja afirma, salvação é pela graça, mas o juízo será pelas obras. O julgamento é pelas obras. Salvação pela graça, juízo pelas obras. Quem que vai ser salvo então? Quem vai ser salvo, Michelson Borges? Quem que vai ser salvo? Se o juízo é pelas obras. Você está enrolado, meu filho. Eu estou enrolado, está todo mundo enrolado se for assim mesmo. Quer dizer que Deus salva pela graça, num determinado momento, mas depois é o seguinte, olha, agora resolvam a vossa situação comigo. Tratem de espernearem-se para fazer muitas obras de tal forma que eu considere vocês dignos, com méritos suficientes para poder adquirir a minha salvação. Meu Deus do céu, é impressionante isso, impressionante.
Então, gente, Hebreus 6, e isso porque eu não li todo o capítulo, hein? Aqui no verso 6, olha, caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Quando esses incrédulos que participaram durante pouco tempo da comunidade cristã abandonam a igreja, isso significa queda, apostasia? Claro que significa. Significa que eles estiveram salvos antes? Não, não significa. Foram incrédulos, Jesus nunca os conheceu, não tinham raiz, a planta surgiu no solo rochoso, surgiu, mas o tempo de vida dela foi de curta duração, diz-nos a parábola. Curta duração, não tinham raiz, não tendo raiz não pode permanecer, né? Não pode permanecer, não pode dar frutos. Apareceu a plantinha, aparentemente tudo bem, tudo, né? Recebeu com alegria o evangelho, né? A mensagem do evangelho, aparentemente estava tudo certo, mas caíram, apostataram, se rebelaram, acabou, acabou. Não existe salvação para essa gente. É isso que o texto está deixando claro. E aí é o seguinte, qual era o contexto teológico aqui dos leitores de Hebreus? Havia uma pressão dos judaizantes para que os cristãos judeus voltassem às práticas do quê? Do sacerdócio arônico centrada no santuário, no tabernáculo, no templo. Porque quando essa carta foi escrita, o templo ainda estava de pé e os sacrifícios continuavam sendo realizados. Então havia uma pressão dos judaizantes contra os cristãos judeus aqui, os leitores da carta, para que eles voltassem à prática do ritual do santuário, mantido ainda no templo, segundo o sacerdócio arônico. Se eles fizessem isso, estariam apostatando do reto caminho, que é Jesus, estariam deixando Jesus de lado, o evangelho de lado. E fazendo isso, a situação deles era o quê? De uma perdição definitiva, ou seja, não haveria nenhum tipo de oportunidade de salvação. Não haveria mais nada o que fazer por essa gente. Vocês estão entendendo? É isso que o escritor da carta aos cristãos judeus queria ensinar. E se eles voltassem à prática do ritual do templo, segundo o sacerdócio arônico, eles estariam como que aquela multidão que pediu a crucificação de Jesus, né? E a soltura de Barrabás. Seriam tão responsáveis pela morte de Jesus como aquela gente foi lá no passado. É isso que o escritor de Hebreus está deixando claro, né? Ou seja, estariam submetendo Jesus, é como se eles estivessem submetendo Jesus à morte de cruz de novo e à ignomínia de novo, né? Salva os outros, salve a si mesmo e creremos em você. Vocês estão entendendo o contexto aqui? E aqui nos versos 7, 8 e 9, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Terra que produz o quê? Erva útil. Essa recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Veja que ele faz uma comparação aqui, o escritor de Hebreus, com dois tipos de terra. Uma que produz erva útil e outra que produz somente espinhos e abrolhos. E vai ser queimada, vai para o fogo. Não tem salvação para essa terra que só produz espinhos e abrolhos. É a situação desses aqui, ó, que um dia estiveram no meio, no seio da comunidade cristã, se voltaram para as práticas do ritual do templo, né? Abandonaram o reto caminho, mesmo estando ali no meio da comunidade de fé, né? Provando os dons celestiais, a boa palavra de Deus, participando do Espírito Santo, porque quer queira, quer não, eles estão envolvidos com gente boa, gente cristã de fato e de verdade, estão envolvidos junto com o trigo, né? Então, eles experimentam coisas boas. Eles são abençoados por estarem
na comunhão dos verdadeiros crentes. Eles recebem bênçãos por essa associação. No entanto, nunca estiveram verdadeiramente salvos. E isso é claro, fica claro aqui quando o escritor traz as duas terras como comparação, a título de comparação, a terra boa e a terra que não presta, que vai para o fogo. Terra boa recebe bênção de Deus, a terra que não presta, que produz espinhos e abrolhos, vai ser queimada. O verso 9 ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Bom, eu vou ficando por aqui. Quem sabe numa outra oportunidade eu retome a análise deste capítulo 6, porque ele vai desembocar onde? Ele vai desembocar, o capítulo 6 vai desembocar justamente o quê? Aqui, ó. O encorajamento é tão poderoso aqui, né, nesse capítulo 6, que vai desembocar nisso aqui, ó. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento temos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Refúgio contra quê? Contra as perseguições, contra os sofrimentos, a qual temos, veja, a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme. E tem muita gente que quer dizer que esse texto aqui estava ensinando que a salvação pode ser perdida. Né? Mas a ilustração nos mostra o quê? Que nós que corremos para o refúgio, nós sabemos quem é o refúgio, né? É Jesus Cristo no santuário celestial, esse é o nosso refúgio. Né? Porque o texto diz, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a nossa esperança ela é comparada como a âncora da alma segura e firme? Porque a nossa salvação não pode ser perdida. A nossa salvação é coisa de Deus. É coisa de Deus. Como é que o autor da carta aos Hebreus pode querer ensinar que a salvação pode ser perdida e depois dizer isso aqui? Que a nossa esperança proposta pelo próprio Deus e um Deus que não pode mentir, ele inclusive fez um juramento e jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém maior do que ele para poder jurar. Né? Então essa esperança proposta pelo nosso Deus, ela é comparada com uma âncora segura e firme. Como é que isso pode ser comparado aqui com algo anterior, aqui no capítulo 6, que vai nos dizer, segundo a teologia adventista e outras teologias erráticas, não, aqui o escritor da carta estava ensinando que a salvação pode ser perdida. Como? Meu Deus do céu, basta ter um pouquinho de boa vontade, interesse em saber o que a palavra de Deus diz de verdade. Esse capítulo 6, ele pode ser retomado, o estudo dele pode ser retomado a partir do versículo 10. Quem sabe a gente faz isso no próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.